Buonasera. Boa noite. Esta é a única palavra que eu sei falar em italiano, È l'unica parola che so parlare in italiano, a única saudação, l'unico saluto, mas é um motivo de muita alegria podermos estar aqui hoje com os irmãos però un motivo di grande gioia essere qui con voi oggi e ainda mais um grande motivo de alegria por conhecer essa comunidade da qual nosso pastor Calvin lá de Londrina participou, estudou aqui. un grande piacere conoscere questa comunità, alla quale il nostro pastore di Londrina Calvin ha già partecipato in passato. E ainda mais fico muito feliz por essa noite poder compartilhar a palavra de Deus com os nossos irmãos. Sono ancora più felice di poter condividere con voi la parola di Dio, miei fratelli. Então, gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias juntamente comigo no livro de Salmos. Allora invito voi fratelli ad aprire le nostre Bibbie al libro dei Salmi. Nós leremos hoje o Salmo de capítulo número 4. Leggeremo il Salmo numero 4 oggi. E eu gostaria de ler o versículo 1 e depois o versículo 6 até o versículo 8. Vorrei leggere il versetto 1 e poi dal 6 all'8. Al maestro del coro, per strumenti a corda, salmo di Davide. Quando grido, rispondimi, o Dio della mia giustizia. Quando ero nell'avversità, tu mi hai soccorso. Abbi pietà di me ed esaudisci la mia preghiera. Molti dicono: chi ci farà vedere il bene, o Eterno, fa risplendere la luce del tuo volto su di noi. Tu mi hai messo più gioia nel cuore di quanto ne provano essi, quando il loro grano ed il loro mosto abbondano. In pace mi coricherò e in pace dormirò, poiché tu solo, o Eterno, mi fai dimorare al sicuro. Vamos orar? Preghiamo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa noite. Signore nostro Dio e Padre, grazie per questa sera. Somos muito gratos por podermos estar aqui e celebrar ao seu nome. Ti ringraziamo per essere qui e lodare il tuo nome. E neste momento, diante da exposição da tua palavra, In questo momento, al momento dell'esposizione della tua parola, Signore, nós oramos e pedimos para que o Santo Espírito ilumine os nossos corações, preghiamo che lo Spirito Santo possa illuminare i nostri cuori, para que assim possamos compreender a tua palavra affinché possiamo comprendere la tua parola e assim que ela possa frutificar em nossas vidas, e che possa produrre frutto nelle nostre vite, para a sua glória. per la tua gloria. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Amém. Amen. Este é um salmo que eu gosto muito. Questo è un salmo che mi piace tanto. Ele é um salmo que, assim como vários salmos que são verdadeiras orações muito profundas, é um salmo que parte da alma, do mais profundo da alma do salmista. Così come anche altri salmi che partono dal profondo dell'anima e intenso del salmista. E é muito interessante este salmo porque alguns estudiosos dizem que ele está relacionado ao salmo de número 3. Ed è molto interessante questo salmo perché alcuni studiosi, alcuni esperti dicono che sia riferito anche al salmo numero 3, collegato. E o salmo de número 3 é conhecido como um salmo de Davi, que foi escrito durante o período em que Davi estava sofrendo com o seu filho Absalão. Il salmo numero 3 è un salmo che si riferisce al periodo in cui Davide soffre con il suo figlio Absalom che lo perseguita. Quando seu filho Absalão estava querendo usurpar o trono do seu pai. Quando suo figlio Absalom voleva usurpare il trono del padre. E o Salmo 3 é como se ele fosse um salmo para ser lido ou orado durante o dia e o Salmo 4 para ser lido ou orado durante a noite. Il Salmo 3 era compreso come un salmo da essere pregato o letto durante il giorno, il Salmo 4 da essere letto o pregato durante la notte. E o que eu quero destacar aqui é justamente o contexto então que envolve esse salmo. E quello che vorrei evidenziare oggi è il contesto che circonda questo salmo. Davi estava, assim como tantas outras vezes, passando por um momento de grande aflição. Davi, come in diversi altri momenti, affronta un intenso momento di afflizione. Um momento onde
As dificuldades não vinham somente de fora, mas vinham de dentro de sua própria família. Un momento dove le difficoltà non provenivano solo dall'esterno, ma anche da dentro alla sua famiglia. Dificuldades estas que muitas vezes nós também enfrentamos. Difficoltà che anche noi diverse volte affrontiamo. Davi, não somente aqui enquanto já um rei, mas desde sua caminhada anterior ao trono, ele teve vários episódios de grande aflição e dificuldade. Davide non solo qui quando è già re, ma anche prima di diventarlo, affronta diversi momenti di afflizione. Então este é mais um momento, mas talvez ele se intensifique justamente por neste momento a se relacionar com seu filho. Quindi un altro momento di afflizione, ma in questo specifico episodio forse è più intenso perché si riferisce a qualcuno della sua famiglia, a suo figlio. Tanto que Davi, ele toma a decisão de sair da cidade santa, de fugir, para que não precisasse assim entrar em combate contra o seu próprio filho. Infatti Davide decise di uscire dalla città santa per non affrontare un combattimento con suo figlio. Mas vejam o grande cenário aqui, o grande rei Davi está agora tendo que fugir da sua própria cidade para que não tenha que lutar ou guerrear contra o seu próprio filho. Però guardiamo lo scenario qui. Il grande re Davide deve uscire dalla sua città per non dover affrontare un combattimento con suo figlio. Ou seja, um momento de grande aflição no coração. Ossia un momento di grande afflizione nel suo cuore. E diante desse contexto de profunda angústia, de dor no coração, de dor no peito, E davanti a questo contesto di grande angoscia, di grande afflizione nel suo petto, nel suo cuore, Davi justamente começa o salmo orando a Deus, clamando a Deus, justamente dizendo: ó Deus da minha justiça, responde-me quando eu clamo. lui giustamente invoca il Signore, grida al Signore e dice: rispondimi, o Dio della mia giustizia, quando grido. E ele diz: alivia a minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. E lui dice, A parte B do versículo 1. ok, la versione italiana è un po' diversa, A parte B, no fim do abbi versículo pietà di me ed esaudisci la mia preghiera. 1. Isso. A palavra angústia aqui, ela tem uma conotação de estreitamento, de apertamento. Sì, la parola angoscia in portoghese significa che lui si restringe, che viene proprio schiacciato. E é assim que nós podemos descrever situações da nossa vida de grande aflição, momentos onde as circunstâncias, que podem tanto ser externas quanto internas, nos apertam, nos espremem. Ed è così che possiamo spiegare diverse circostanze nelle nostre vite dove quando ci sentiamo in angoscia, in afflizione, ci sentiamo proprio schiacciati. Somos apertados e nós sentimos aquele aperto no peito. Veniamo compressi, schiacciati e sentiamo proprio nel petto, nel cuore, qualcosa che ci spinge, che ci schiaccia. E Davi clama ao seu Deus. E Davide invoca il suo Dio. Então esse salmo é muito interessante porque ele justamente se refere a um homem que está passando por um momento de grande dificuldade, não só externa, mas que vem da sua própria família, mas que não se entrega ao desespero. Quindi questo momento di Davide è molto interessante perché lui non solo affronta questo momento di afflizione che non è solo esterno ma è dentro la sua famiglia, ma lui lo affronta con entusiasmo. Então ele nos traz aqui, nos demonstra o exemplo de um homem que mesmo em meio a uma dor tão grande, em meio a uma aflição tão grande, ele consegue encontrar no seu Deus um lugar de refúgio. Ci mostra allora questa parte del testo un uomo che anche davanti alla grande angoscia e afflizione va avanti e invoca il Signore. E por isso eu gostaria então de olhar mais especificamente com os nossos irmãos essa noite a partir do versículo 6. Quindi vogliamo vedere più specificamente questa serata a partire dal versetto 6. Versículo 6 dizem: muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Il versetto 6 dice: molti dicono, chi ci farà vedere il bene? Veja, Davi está vivendo uma situação de tormenta. Davide affronta una situazione di tormenta. Uma situação onde tudo que está acontecendo com certeza não representa nada de bom. Tutto ciò che lui affronta non ci rappresenta niente di buono. E Davi, então, ele coloca aqui uma pergunta: quem nos mostrará o bem? Quindi Davide propone una domanda:
chi ci mostrerà, chi ci farà vedere il bene? E quando Davi faz esse questionamento, muitos dizem quem nos mostrará o bem. Ele está justamente aqui se referindo a um questionamento que muitos de nós fazem. E quando Davide fa questa domanda, chi ci farà vedere il bene, lui riproduce una domanda che anche noi tante volte facciamo, chi ci farà vedere il bene? Quem nos mostrará o bem em meio a uma realidade que é tão envolvida com dor e sofrimento? Chi ci farà vedere il bene in una realtà così intensamente piena di dolore? Nós não precisamos ser cristãos para de alguma forma entendermos que algo não há ou que algo há de errado no mundo. Non dobbiamo per forza essere cristiani per riconoscere che c'è qualcosa di sbagliato nel mondo. Existe algo de errado no homem. C'è qualcosa di sbagliato, di male nell'uomo. E uma das grandes evidências disso é que o homem ele possui um profundo senso de mal-estar que sempre permanece. E una delle evidenze di questa constatazione è che l'uomo ha sempre un senso di malessere che rimane. Mesmo que ele faça muitas coisas para tentar preencher o seu mal-estar, Anche se l'uomo fa diverse cose per cercare di riempire questo malessere, no fundo ele sempre continua ainda com um sentimento de vazio no coração. in fondo rimane un sentimento di vuoto nel cuore. E a palavra bem aqui no versículo 6, E la parola bene nel versetto 6, a conotação da palavra no original, ela traz a ideia de um bem que não é um bem moral, mas é um bem experiencial. la connotazione nella redazione originale non parla di un bene morale, ma di un bene esperienziale. Se refere àquilo que é bom e por ser bom produz uma sensação de satisfação e de deleite verdadeiro. Si riferisce a ciò che è buono e che prova, quindi chi prova questo buono prova soddisfazione e gioia in questo buono. Essa mesma expressão, ela é utilizada lá no livro de Gênesis, Questa stessa parola viene utilizzata anche nel libro della Genesi. quando Deus termina de criar todas as coisas, ele olha para a criação e diz que tudo que ele criou é muito bom. Quando Dio conclude la creazione, guarda quello che ha fatto e dice: questo è buono. Ou seja, todas as coisas criadas, elas são boas. Ossia, tutto ciò che è stato creato è buono. E esse ser bom significa que a realidade criada em si, ela possui algo que é muito precioso. E quindi questo essere buono vuol dire che la cosa creata ha in sé, di per sé, qualcosa di buono e prezioso. E a partir da teologia cristã, E a partire dalla teologia cristiana, nós entendemos que Deus ele é a expressão máxima do bem. noi comprendiamo che Dio è l'espressione massima del bene. Deus é o supremo bem. Dio è il bene supremo. Se nós pegarmos uma escala, uma hierarquia de bem, Deus é aquele que está no topo. Se prendiamo una scaletta, se prendiamo dei gradi, Dio è sempre colui che è il massimo, è il top. Não somente porque ele é o melhor, mas porque ele é o próprio bem. Non solo perché lui è colui che è il migliore, ma perché lui è il bene. Ou seja, todo bem, na verdade, está relacionado a Deus, que é o supremo bem. Ossia, tutto il bene viene riferito a Dio che è il bene completo, il bene massimo. E nós entendemos que por Deus ser o supremo bem, e Deus criou toda essa realidade justamente para expressar quem ele é. Quindi Dio, essendo il supremo bene, lui crea tutta questa realtà per esprimere colui che lui è. Justamente por isso, quando Deus termina de olhar para todas as coisas, ele diz que elas são boas. Proprio per questo, quando finisce la creazione, dice che le cose sono buone. Porque o céu, o firmamento expressam a glória de Deus. Perché i cieli e il firmamento manifestano la gloria di Dio. E o ser humano, ele foi criado justamente para encontrar o seu verdadeiro deleite, a sua verdadeira felicidade na glória de Deus. E l'essere umano è stato creato proprio per trovare la propria gioia nella persona di Dio. É por isso que a realidade criada, a natureza, as coisas que existem, quando nós temos experiências boas, elas na verdade apontam para o bem maior. Perciò la realtà che Dio ha creato, quando noi abbiamo delle esperienze buone, vuol dire che ci relazioniamo con questo. E nós, seres humanos, após o pecado,
Quindi noi umani, dopo il peccato, perdemos a referência do supremo bem abbiamo perso il riferimento del bene supremo e ficamos condicionados somente aos bens terrenos. e siamo rimasti vincolati, quindi condizionati ai beni della terra. E nós não conseguimos mais então desfrutar dos bens temporais a partir do supremo bem. Quindi non riusciamo più a usufruire di questi beni temporali della terra in confronto con il bene supremo. Então podemos dizer que após o pecado, todo o bem que o homem é capaz de conhecer, ele conhece a partir dessa realidade. Allora possiamo dire che dopo il peccato tutto il bene che l'uomo conosce è a partire da questa realtà terrena. Mas este homem permanece insatisfeito. Però quest'uomo rimane insoddisfatto. Existe ainda algo dentro da alma dele que não descansa. C'è qualcosa dentro la sua anima che non si riposa. É justamente por isso que o Davi diz aqui: Senhor, quem nos mostrará o bem? Ed è esattamente per quello che Davide qui dice: chi ci farà vedere il bene? Se o ser humano precisa perguntar quem há de revelar o bem, é justamente porque o homem perdeu a capacidade de conhecer esse bem. Se l'essere umano deve domandare chi ci farà vedere il bene è perché ha perso la capacità di vederlo. E a resposta para essa pergunta, que é a pergunta do ser humano, podemos assim dizer então, E la risposta per questa domanda, che è la domanda, diciamo così, dell'essere umano, é justamente a sequência do versículo 6, è giustamente la sequenza del versetto 6, aonde Davi vai dizer: Senhor, faze resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. dove Davide dice: O Eterno, fa risplendere la luce del tuo volto su di noi. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Romani 3,23 ci dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. O homem natural, ele foi privado da glória de Deus. L'uomo naturale è stato separato, è stato privato dalla gloria di Dio. Privo. Por isso ele não conhece a glória de Deus mais por si mesmo. Perciò non conosce più la gloria di Dio per se stesso. E a maior necessidade do homem então passa a ser ter novamente a revelação de Deus. Il più grande bisogno dell'uomo allora diventa avere la rivelazione di Dio. E é assim que nós respondemos então essa pergunta. Ed è così che noi rispondiamo a questa domanda. Quem nos mostrará o bem? Chi ci farà vedere il bene? Quem nos mostrará o que é o bem supremo? Chi ci farà vedere cos'è il bene supremo? Quem nos há de mostrar quem é o bem supremo é Jesus Cristo. Chi ci mostrerà cos'è il bene supremo è Gesù Cristo. Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Gesù Cristo è l'espressione esatta dell'essere Dio. Em Jesus Cristo nós temos a face de Deus novamente sendo revelada a nós. In Gesù Cristo abbiamo di nuovo la faccia di Dio rivelata a noi. E é justamente por isso que ele diz: faze resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Ed è proprio per quello che lui dice: fa risplendere la luce del tuo volto su di noi. Eu quero ler um texto aqui com os irmãos, lá na carta de Paulo aos Coríntios, Vorrei leggere un testo qui con i fratelli nella lettera di Paolo ai Corinzi. 2 Coríntios, Seconda Corinzi, capítulo 4, versículo 6. Seconda Corinzi 4, versetto 6. 6. Solamente 6? Somente o 6. Soltanto il versetto 6. Dice: perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. O ser humano, após o pecado, ele ficou em uma condição de trevas existenciais. L'essere umano dopo il peccato rimane in una condizione di tenebre esistenziali. Condição essa que justamente explica, por exemplo, a angústia existencial do homem de sempre ter esse senso de insatisfação no seu coração. Questo esprime l'angoscia esistenziale di avere sempre questo desiderio di soddisfazione. E o próprio Deus, diante das trevas humanas, E Dio stesso davanti alle tenebre dell'uomo foi ele que disse: das trevas resplandeça a luz. ha detto: dalle tenebre risplenda la luce.
E Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, e Lui stesso ha fatto brillare nel nostro cuore para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. per illuminare la conoscenza della gloria di Dio in Gesù Cristo. Então, se o ser humano, ao pecar, ficou separado da glória de Deus, Allora, se l'essere umano nel peccato rimane privo dalla gloria di Dio, agora, a partir da revelação em Jesus Cristo, adesso, a partire dalla rivelazione di Gesù Cristo, o ser humano pode novamente contemplar a glória de Deus. l'essere umano può di nuovo contemplare la gloria di Dio. E a consequência disto é o versículo seguinte, o versículo 7. E la conseguenza di ciò è il versetto immediatamente successivo, il versetto 7. O versículo 7 vai dizer: encheste o meu coração de mais alegria Il versetto 7 dice: tu mi hai messo più gioia nel cuore do que sentem os que têm cereal e vinho à vontade. più gioia nel cuore di quanto ne provano essi, quando il loro grano e il loro mosto abbondano. O salmista está dizendo aqui que uma das grandes consequências da revelação da face de Deus ao nosso coração é que isso produz uma alegria muito maior do que qualquer outra alegria. Ciò che il salmista dice è che la conseguenza di questa rivelazione di Dio nei nostri cuori è una gioia speciale. E é muito interessante que o salmista aqui ele faz questão de destacar o contraste entre essa alegria eterna e essa alegria temporal. Il salmista ci tiene a fare distinzione fra questa gioia eterna e questa gioia temporanea. Ele vai justamente comparar com a alegria temporal que muitos obtêm, por exemplo, por meio da busca de bens materiais. Di questa ricerca della gioia temporanea, lui fa paragone con la ricerca dei beni materiali. E isso, por exemplo, está expresso aqui na ideia dos que têm cereal à vontade. E ciò viene riportato come coloro che hanno grano in abbondanza. Não somente ter bens materiais, mas gostar da segurança que os bens materiais podem oferecer para o homem. Non solo avere beni materiali, ma aver piacere, cioè provare piacere nella sicurezza che questi beni portano all'essere umano. E de fato, muitas vezes nós dizemos que o dinheiro ele não compra a felicidade. E noi di solito diciamo che il denaro non compra la felicità, no? Mas com certeza nos ajuda a ficarmos menos preocupados. Ma sicuramente ci fa avere meno pensieri. E muitas vezes a base da nossa alegria ou da nossa felicidade está nessa confiança. E molte volte la base della nostra fiducia, della nostra Confiança della nostra fiducia è in questi pensieri, in questi beni materiali. nos bens materiais. Então, a alegria que Deus gera, ela é muito maior do que isso. Allora la gioia che Dio dà è molto più grande di questo. E também se refere àqueles que buscam experiências de prazer, ou melhor, buscam alegria por meio das experiências de prazer. E si riferisce anche a coloro che cercano gioia nelle esperienze di piacere, Que aqui está referido na ideia do vinho à vontade. che qui viene riportato come l'idea di vino a volontà, mosto a volontà. O vinho está relacionado à expressão da alegria, do prazer, do deleite. Il vino si relaziona con l'espressione di gioia, di piacere. E, mais uma vez, a alegria que Deus gera no coração daquele que crê nele é maior do que tudo isso. E ancora una volta, la gioia che Dio crea nel cuore di colui che confida in Lui è molto più grande di queste gioie umane. Mas, meus irmãos, o que realmente me chama a atenção nesse texto Ma cari fratelli, quello che veramente mi attira l'attenzione di questo testo é justamente olhar mais uma vez para o contexto. è guardare ancora una volta il contesto. Davi estava vivendo uma situação onde ele não tinha conforto. Davide viveva una situazione dove lui non aveva conforto, Ele não tinha nenhum tipo de segurança financeira. non aveva una sicurezza economica, Talvez nenhum tipo de prazer físico. forse neanche un tipo di piacere fisico. O que ele tinha provavelmente é preocupação, ansiedade, Probabilmente aveva in quel momento preoccupazione e ansia, medo, paura, angústia. angoscia, Uma situação aonde ele mais uma vez teve que fugir, assim como fugiu tantas vezes lá contra Saul.
Una situazione dove lui ancora una volta, dopo aver fuggito, scappato tante volte da Saul, ancora una volta deve scappare. E numa situação de tamanha aflição a partir das circunstâncias externas, E in una situazione di così grande afflizione per conto delle situazioni esterne, o salmista aqui vai dizer que ele encontra uma alegria que é muito maior do que aquela que ele é capaz de encontrar quando as circunstâncias estão boas. il salmista dice di aver trovato una gioia che è molto più grande di quella che lui trova quando le circostanze sono buone. E meus irmãos, ele não está dizendo que a alegria que Deus gera no meio da aflição, ela torna somente menos pior a aflição. Lui non sta dicendo, attenzione, che la gioia che viene proporzionata torna solo meno peggiore la situazione, Como se ela somente aliviasse pouco a aflição. come un po' di sollievo per quell'afflizione. Não. Ele na verdade está dizendo que a alegria que Deus gera no coração, ela é muito maior do que tudo isso. No, lui sta dicendo che la gioia che viene proporzionata al cuore è molto più grande di tutto questo. E aqui então nós chegamos diante de paradoxo muito interessante. Quindi arriviamo a un paradosso molto interessante a questo punto. Nós aprendemos que os cristãos, eles podem estar vivendo o pior momento de suas vidas, Impariamo quindi che i cristiani possono star vivendo il peggior momento delle loro vite e mesmo assim, em Cristo Jesus, estarem sentindo uma alegria muito grande. e anche così in Cristo Gesù provare una grande gioia. Podemos até dizer que talvez em Cristo Jesus eles estão vivendo o melhor momento de sua vida. Possiamo anche dire che in Cristo Gesù stanno forse vivendo il miglior momento della loro vita. Isso é paradoxo, Questo è un paradosso, porque a felicidade que o mundo busca perché la felicità che il mondo cerca é uma felicidade que ela está muito relacionada às circunstâncias, è una felicità condizionata dalle circostanze, às nossas necessidades básicas, le nostre necessità basiche, aos nossos desejos mais básicos. i nostri desideri più basici. Então, com certeza, nós vamos concordar que passar por momentos de tremenda e profunda dificuldade são, na verdade, sinônimo de tristeza. Penso che siamo d'accordo, no? Affrontare momenti di difficoltà è un momento di profonda tristezza, no? E talvez você tenha passado por situações assim, ou conheça pessoas que estão passando por situações assim. E forse tu conosci questa circostanza o conosci qualcuno che in questo momento sta affrontando questa circostanza. E você sabe como a tristeza, ela realmente envolve a vida dessas pessoas. E tu sai come la tristezza condiziona e si prende tutta la vita della persona in quel momento. A vida dessas pessoas se torna, na verdade, uma grande tristeza. La vita in quel momento diventa una grande tristezza. Mas, mais uma vez, o cristão, diante de tudo isso, Ma ancora una volta il cristiano, davanti a tutta questa situazione, ele é capaz de encontrar uma alegria que transcende, que supera tudo isso. riesce a trovare una gioia che va oltre, che supera, che sovrabbonda tutto questo. Então veja, meus irmãos, o ser humano foi criado para Deus. Quindi vediamo, fratelli, l'essere umano è stato creato per Dio. O ser humano foi criado tendo Deus como a referência daquilo que é o bem mais elevado. L'essere umano è stato creato avendo Dio come punto di riferimento per il bene. E ao pecar e ao perder essa referência, Quindi quando ha peccato e ha perso questo punto di riferimento, ele vai agora tentar encontrar a felicidade pelos seus meios naturais. cercherà di trovare la felicità nel suo modo, per i suoi mezzi umani, Mas jamais encontra esse lugar. ma mai troverà questo posto. Mas mais uma vez, não somente isso. Ma non soltanto questo, ancora una volta. O paradoxo do cristão é que, além de encontrar uma alegria muito maior do que tudo isso, Il paradosso del cristiano è, oltre a trovare una gioia che è più grande di tutto questo, ele encontra essa alegria apesar de toda circunstância difícil. trova questa gioia nonostante tutte le circostanze difficili. Por isso nós podemos dizer que a alegria do cristão ela é uma alegria inabalável. Perciò possiamo dire che la gioia del cristiano è una gioia che non viene smossa. Por isso que o grande problema do homem natural
é que ele tenta buscar satisfazer uma fome infinita em bens materiais ou em objetos que são finitos. Perciò il grande problema dell'uomo è cercare questa soddisfazione infinita in beni materiali che sono finiti di per sé. E aqui eu gosto de fazer citação de um pensamento do teólogo C.S. Lewis. E qui mi piace fare la citazione di un pensiero del teologo C.S. Lewis, Ele vai dizer o seguinte: che dirà il seguente. para todos os desejos humanos que nós possuímos, existe um objeto de satisfação aqui nessa realidade. Per ogni desiderio umano c'è un oggetto di soddisfazione su questa realtà. Se nós estamos com sede, nós temos água. Se abbiamo sete abbiamo l'acqua. Se temos fome, nós temos comida. Se abbiamo fame c'è il cibo. Ele vai usar uma expressão que um patinho ele tem vontade de nadar e tem água para ele poder nadar. Lui usa l'espressione che un'anatra ha voglia di nuotare e trova l'acqua. E aí ele vai dizer, portanto, se nós encontramos em nós um desejo que nada nesse mundo é capaz de satisfazer, Perciò lui dice che se troviamo un desiderio che nulla in questo mondo è capace, è sufficiente per soddisfare, nós podemos então concluir que nós não fomos criados para este mundo. possiamo concludere che non siamo stati creati per questo mondo. Ou seja, a nossa alegria plena, ela só é encontrada em Deus. Ossia la nostra gioia piena solo può essere trovata in Dio. E por último, mais uma das consequências de tudo isso é o versículo 8. E per ultimo, ancora una conseguenza di tutto ciò è il versetto 8. O cristão, ao conhecer a Deus e ao ter a sua alegria fundamentada em Deus e não nas circunstâncias externas, Il cristiano, per conoscere Dio e avere la sua certezza fondata e basata su Dio e non nelle circostanze esteriori, esterne, ele também consegue descansar. riesce anche a riposarsi. Em paz me deito e durmo, In pace mi coricherò e in pace dormirò, porque só tu, Senhor, me fazes viver seguro. poiché tu solo, o Eterno, mi fai dimorare al sicuro. Veja, meus irmãos, na situação que Davi estava vivendo, Vediamo, fratelli, la situazione, la circostanza che Davide sta affrontando, de provável guerra una probabile guerra com o seu filho Absalão, con suo figlio Absalom, tantas aflições, così tante afflizioni. ele tem a convicção de que o que faz ele ficar seguro Lui ha la convinzione di ciò che lo rende sicuro é o próprio Deus. è Dio stesso. E é por isso que ele descansa. Ed è per questo motivo che lui riposa. Ele descansa não porque ele tem a certeza de que as circunstâncias externas vão se resolver, Riposa non perché crede che le circostanze intorno a lui si risolveranno, mas porque ele conhece o seu Deus. ma perché conosce il suo Dio. E porque conhece o seu Deus, ele consegue dormir e descansar. E perché conosce il suo Dio, lui riesce a riposarsi e dormire. Meus irmãos, alegria e descanso diante das preocupações. Fratelli miei, gioia e riposo davanti alle preoccupazioni, Talvez duas das maiores necessidades do ser humano hoje em dia. forse due dei più grandi bisogni dell'essere umano oggi. Você talvez conheça muitas pessoas que vivem tristes, Tu forse conosci diverse persone che sono tristi ou talvez pessoas que vivem demasiadamente preocupadas. o persone che sono eccessivamente preoccupate. Por exemplo, um grande exemplo de uma pessoa ansiosa é não conseguir dormir. Per esempio, un grande esempio di qualcuno che è ansioso è non riuscire a dormire. E aqui, a partir da nossa revelação de Deus em Jesus Cristo, nós encontramos uma alegria maior e um descanso maior. E quindi qui, con la rivelazione di Gesù Cristo, troviamo una gioia più grande e un riposo più grande. É por isso, meus irmãos, que mais uma vez, talvez você esteja enfrentando um momento de dificuldade. Perciò, fratelli miei, forse oggi tu stai affrontando un momento di difficoltà Ou conhece alguém que esteja enfrentando. o conosci qualcuno che stia affrontando questo momento. Aqueles momentos da sua vida onde você se perguntaria como o salmista, onde está o bem em tudo isso? Uno di quei momenti dove tu potresti domandarti, no? Dov'è la gioia? Onde está o bem em Dov'è il tudo bene isso? di tutto questo? Chi ci farà vedere il bene? Como diante de tudo isso podemos ficar bem? Come possiamo stare bene davanti a tutto questo?
E nós somos assim, muitas vezes diante de uma dificuldade muito extrema, nós nos esquecemos o que é ficar bem. E noi siamo così, a volte davanti a una difficoltà estrema ci dimentichiamo cosa vuol dire stare bene. Talvez muitos aqui tenham até se esquecido do que é ficar bem. Forse qualcuno di noi o molti qui si sono anche dimenticati di ciò che significa stare bene. Talvez a sua vida nos últimos tempos tenham sido mais preocupações, medo, angústia. Forse la tua vita viene occupata da preoccupazioni, angosce e paure. Então a mensagem de Deus para nós essa noite é justamente esta. Allora il messaggio di Dio a noi stasera è giustamente questa. Nós não precisamos que as circunstâncias externas estejam bem. Noi non abbiamo bisogno che le circostanze esterne vadano bene. Tudo que nós precisamos é da revelação de Deus em Jesus Cristo. Tutto ciò che abbiamo bisogno è la rivelazione di Dio in Cristo Gesù. E isso vai produzir uma alegria que é muito, muito superior a tudo isso. E ciò produrrà una gioia che è molto molto superiore a tutto questo. Meus irmãos, eu não sei se aqui na Itália é como no Brasil, Fratelli miei, non so se in Italia è come in Brasile, mas as pessoas precisam conhecer essa alegria. ma le persone hanno bisogno di conoscere questa gioia. Não pela alegria em si, Non per la gioia in sé, mas porque de fato Deus é a melhor coisa que existe. ma perché Dio è la miglior cosa che esiste. Em Deus nós encontramos uma experiência de deleite gloriosa. In Dio troviamo un'esperienza di diletto meravigliosa. É nele que nós encontramos essa alegria tão grande. In Lui troviamo questa grande gioia. E mais uma vez, E ancora una volta, mesmo vivendo talvez o pior momento das nossas vidas, anche forse affrontando il peggiore momento delle nostre vite, mesmo assim podemos estar vivendo interiormente o melhor momento das nossas vidas. anche così possiamo interiormente, cioè all'interno, vivere il miglior momento delle nostre vite. Como isso é possível? E come è possibile questo? Somente em Cristo Jesus. Soltanto in Cristo Gesù. Se os irmãos se lembram da história de Jó, I fratelli probabilmente si ricordano della storia di Giobbe. a história de Jó foi justamente a história de alguém que perdeu tudo que tinha. Giobbe è la storia di uno che ha perso tutto quello che aveva. Perdeu todas as coisas e sofreu as mais terríveis doenças. Ha perso tutto quello che aveva e ha sofferto le più difficili malattie. E durante muito tempo na história de Jó, Jó tentava entender o porquê de seu sofrimento. E durante molto tempo Giobbe cercava di capire il perché della sua sofferenza, Assim como os amigos de Jó. così come i suoi amici. E no meio de tantas indagações sobre o sofrimento de Jó, Jó ele não tem a resposta do porquê do seu sofrimento. E in mezzo a così tante domande riguardo la sua sofferenza, Giobbe non ha risposte, Mas no final do livro, Jó ele vai dizer algo surpreendente. ma alla fine del libro Giobbe dice qualcosa di sorprendente. Antes eu só o conhecia de ouvir falar, Prima lo conoscevo da sentir parlare, mas agora os meus olhos te veem. ma adesso i miei occhi ti vedono. Ver a Deus, conhecer a Deus é muito melhor do que qualquer outra coisa. Vedere Dio, conoscere Dio è molto meglio di qualsiasi altra cosa, Mesmo apesar de todo o nosso sofrimento. nonostante l'eventuale sofferenza nostra. Todo o nosso sofrimento, toda a nossa aflição, diante do conhecimento de Deus, eles se tornam pequenos. Ogni sofferenza e ogni afflizione davanti alla conoscenza di Dio diventa piccolo piccolo. E é justamente isso que Paulo também nos ensina. E questo anche Paolo ci insegna, giustamente. Quando ele olha para a sua vida passada Quando guarda la sua vita pregressa e para todas aquelas coisas que antes importavam muito, e le cose che prima erano molto importanti, como ser um judeu, come essere giudeo, ser um homem importante, essere un uomo importante, e ele olha para tudo isso e ele diz: isso é esterco, isso é. e lui guarda tutto questo e dice: questo è letame. Diante do conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Davanti alla conoscenza di Dio in Cristo Gesù. Ou seja, diante do conhecimento de Deus em Cristo Jesus, nós perdemos todas as outras coisas. Ossia, davanti alla conoscenza di Dio in Cristo Gesù perdiamo tutte le altre cose. Nada mais importa diante de tamanha grandeza. Nient'altro importa davanti a così grande grandezza di Dio, alla grandezza di Dio. Por isso, meus irmãos, se os nossos corações
eles ainda têm se afligido demais durante as aflições das nossas vidas, Perciò, fratelli miei, se i nostri cuori ancora sono in angoscia davanti alle afflizioni delle nostre vite, nós precisamos buscar mais da revelação de Deus para as nossas vidas, abbiamo bisogno di cercare più della rivelazione di Dio per le nostre vite, para que nós também possamos experimentar essa alegria tão grande, affinché possiamo sperimentare, provare una così grande gioia, mesmo em meio a tamanha dor e tamanho sofrimento. anche in mezzo a una così grande sofferenza e dolore. É por isso que os cristãos, eles sabem lidar tão bem com o sofrimento. E perciò i cristiani sanno affrontare così bene la sofferenza. Uma vez perguntaram para C.S. Lewis, Una volta qualcuno ha domandato a C.S. Lewis: por que o cristão sofre tanto? perché il cristiano soffre così tanto? E ele justamente respondeu, e por que ele não deveria sofrer? E lui giustamente ha risposto: e perché non dovrebbe soffrire? Em Cristo Jesus, eles são as pessoas mais capacitadas para enfrentar o sofrimento. In Cristo Gesù sono le persone più capaci di affrontare le sofferenze. Ou seja, não existe nada nessa terra que é capaz de abalar a nossa alegria em Cristo Jesus. Ossia, non c'è nulla su questa terra che sia in grado di Não há nada que possa abalar a nossa alegria. in grado di smuovere la nostra gioia in Cristo. Isso é maravilhoso. E questo è meraviglioso. Ou seja, não existe algo que nós possamos ou devemos temer. Ossia, Não existe algo que nós devemos temer. non c'è nulla che dobbiamo temere, Porque sempre em Deus nós teremos um lugar de descanso, de confiança e de alegria. perché sempre in Dio avremo un posto di riposo, gioia. E alegria. Amém? Amen. A minha oração para nós essa noite La mia preghiera questa sera é justamente para que Deus mais uma vez faça resplandecer sobre os nossos corações a revelação de Cristo Jesus. è proprio affinché il Signore faccia risplendere su di noi la gioia, Para que nós possamos então mais uma vez contemplar a glória de Deus, per poter ancora una volta contemplare la gloria di Dio, revelada em Jesus Cristo, rivelata in Cristo Gesù, e assim deixar com que essa revelação, e così lasciare in modo che questa rivelazione, a revelação de quem Ele é, la rivelazione di chi Lui è, inunde as nossas vidas, inondi le nostre vite transborde os nossos corações e trabocchi i nostri cuori da mais profunda alegria della più profonda gioia em Cristo Jesus. in Cristo Gesù. Amém? Amen. Vamos orar? Preghiamo. Senhor nosso Deus, Signore nostro Dio, nós somos gratos porque o Senhor não nos deixou na condição de trevas existenciais. noi siamo grati perché tu non ci hai lasciati nella condizione di tenebre esistenziali. O Senhor não permitiu com que a angústia dominasse as nossas vidas, Non hai permesso che l'angoscia dominasse le nostre vite, que a tristeza dominasse as nossas vidas, che la tristezza dominasse le nostre vite, que a preocupação, que a ansiedade dominasse as nossas vidas. che la preoccupazione e le ansie dominassero le nostre vite, Porque o Senhor nos revelou algo muito maior. perché tu, Signore, ci hai rivelato qualcosa di più grande. O Senhor nos revelou o seu Filho Jesus. Ci hai rivelato il tuo figlio Gesù. E hoje, ao contemplarmos Jesus Cristo, E oggi, contemplando Gesù Cristo e ao enxergar a glória de Deus agora restaurada para nós, e vedendo la gloria di Dio dimostrata a noi, agora nós podemos então nos regozijar novamente. possiamo rallegrarci di nuovo. Nós podemos agora encontrar uma alegria que jamais encontraríamos nessa vida. Possiamo trovare una gioia che in altro modo sarebbe impossibile. E é por isso que justamente nós podemos então viver essa vida focada nas coisas espirituais, nas coisas eternas. E quindi possiamo focalizzare la nostra vita sulle cose spirituali e eterne, Porque a nossa alegria não está nas circunstâncias, perché la nostra gioia non sta nelle circostanze, não está nos bens materiais, non sta nei beni materiali, não está na segurança dos nossos relacionamentos, neanche nella sicurezza delle nostre relazioni, não estão nas experiências prazerosas. neanche nelle esperienze piacevoli, Elas estão em Deus, em Cristo Jesus. ma stanno in Dio, in Cristo Gesù. E isso nada pode roubar do nosso coração.
E nulla può rubare questo dai nostri cuori. E é por isso que nós damos graças ao Senhor. Perciò ti rendiamo grazie, E Signore. assim nós oramos, ó Deus. E così ti preghiamo. Faça resplandecer sobre nós Fa risplendere su di noi a luz da revelação de Jesus Cristo. la luce della rivelazione di Gesù Cristo. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Amém. Amen. Amém.